nossa aula. Agora vamos falar sobre a era apostólica. A próxima aula que nós vamos começar só depois do feriado, porque agora essa hoje é a última aula que nós vamos ter antes do feriado, já estava marcado para mais uma aula, mas aí vai ficar muito cansativo, porque a gente vai ter que viajar para Lima, vai estar na escola bíblica lá, que o pastor Gisival está fazendo, depois a convenção. Não falei para viajar menos. Já fui falar aí que a gente não pode se desgastar muito, né? Fazer tudo de uma vez, depois não aguenta. A lição 2 fala sobre a era apostólica. O médico Lucas, ele escreveu o livro de Atos. Ele pertence ao Novo Testamento. Ele é o primeiro historiador da igreja. Sem o seu relato, nós teremos bem poucas informações acerca dos primeiros anos da igreja. O livro de Atos começa com a ascensão de Cristo, termina com a prisão do apóstolo Paulo em Roma, e mesmo assim continuou espalhando as boas novas do Evangelho. Então, entre esses dois eventos, Lucas ele faz uma delineação da expansão da igreja. Isso é, ele explica de uma forma fácil como a igreja cresceu. E é interessante que a expansão dessa igreja, nesse livro de Atos, mostra que a ordem que Jesus Cristo deu para os seus discípulos serem testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, em Atos 8, foi cumprida por seus fiéis seguidores no primeiro século, bem como continua sendo cumprida hoje. Então, vamos estudar e vamos agradecer a Deus pelos diversos dons que Deus dá à sua igreja, né? Também louve Ele por ter preparado os eventos da história e adore porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ver agora os fundamentos da igreja, sua natureza carismática, sua forma organizacional, a plenitude dos tempos, o crescimento da igreja, a expansão do cristianismo e o ministério do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Ficou pior do que se tivesse torcido. O texto 1 fala sobre o fundamento da igreja. Vamos lá. Sua natureza carismática. Foi no dia de Pentecostes que uns 120 seguidores de Jesus, eles se reuniram em Jerusalém para orar e esperar. Lembra, Jesus tinha dado uma ordem, fiquem em Jerusalém até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso já fazia 10 dias que eles estavam ali orando, esperando 10 dias. E a Bíblia relata como de repente veio sobre eles um vento, um som de um vento como impetuoso, e encheu toda a casa, e sobre eles se viu línguas repartidas como de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. Algo semelhante a línguas de fogo. Sobre cada um deles, passaram a falar em outras línguas. Eles acabavam de ficar cheios do Espírito Santo. Agora, o prezado aluno pode ler Atos 1 e 2, no relato de Lucas, derramamento inicial do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus Cristo. E em João 20, você tem um relato também de como Jesus já passou para os discípulos, João 20, assim que ele ressuscita, ele já soprou sobre eles o que disse: receber o Espírito Santo, que tinha sido uma promessa de Jesus antes dele ser crucificado. Agora, aqui nessa vinda, eles foram cheios. É um enchimento, que extravasa, que derrama. Entendeu? Então, já tinham recebido o Espírito Santo, mas os 120, desses 120, somente os 12 que estavam ali, né, ou 11 no caso, que estavam para receber
esse dom. Agora, depois que eles estavam no cenáculo e orando, esperando a promessa se cumprir. A pedra fundamental da igreja, quem é? É Jesus. Como disse Pedro com seu sermão na multidão no dia de Pentecostes, a profecia do Antigo Testamento concernente ao Messias foi cumprida na vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, tudo que o Velho Testamento apontava se cumpriu em Jesus, por isso que é chamado a plenitude dos tempos, né? Que ela abrange desde o nascimento e morte de Jesus até o final de tudo. Mas já começou lá há 2000 anos atrás. Bom, sem Cristo não existe igreja, ok? A missão de Cristo foi de sofrer, morrer, ressuscitar dentre os mortos para trazer a salvação a todos que quisessem receber. A sua mensagem durante o seu ministério na terra dizia a respeito ao reino de Deus. Ele também fez muitos milagres para demonstrar que era o Filho de Deus. E em todo o seu ministério nós vemos Jesus era ungido pelo Espírito Santo e ele ensinou aos seus discípulos pelo Espírito Santo. Logo antes de ascender ao céu, Jesus mandou que eles ficassem lá em Jerusalém até serem batizados no Espírito Santo. Só então receberiam poder para continuar o ministério de compartilhar as boas novas da ressurreição de Cristo até os confins da terra. Um historiador da igreja descreve a igreja verdadeira como tendo Cristo como seu fundamento e o Espírito Santo como seu fundador. Jesus tinha instruído os seus discípulos acerca da obra do Espírito Santo. Então, quando aqui você lê João 14:16, ele falava, né, João 14, olha, eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, ele habitará em vós, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos ensinei e levará vocês a me adorar. Então, é a função do Espírito Santo. Ele iria residir permanentemente também naqueles que confiassem plenamente em Jesus. A igreja, que é o corpo de Cristo, seria ungida pelo Espírito Santo. E assim, os primeiros cristãos puderam reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa bem real. Aí nós vemos que o Espírito Santo não é uma força ativa. Ele é uma pessoa que ele fala, ele sente, ele se entristece. Não é uma pessoa, ok? Alguns comentaristas têm observado que seria mais apropriado, em vez de Atos dos Apóstolos, ser Atos do Espírito Santo. Porque em todo tempo você vê e disse o Espírito Santo. Né? Separai-me a Barnabé e a Saulo, disse o Espírito Santo. Né? Por todo o livro de Atos, nós lemos o relato da obra do Espírito. E como esse livro é organizado? Simultaneamente, a natureza carismática, a obra do Espírito Santo, e a natureza organizacional da igreja. Por vezes, no decorrer da história da igreja, nós vemos um desses aspectos enfatizado em excesso e o outro negligenciado. Por exemplo, buscar muito poder, mas não buscar conhecimento. Outra busca muito conhecimento, mas não busca poder. Então fica como se fosse um passarinho voando com uma asa só. Tanto a graça e o conhecimento é preciso crescer na graça e no que é a raiz. Né? Lembra do crente pé de tomate? Aquele crente que cresce muito na graça, busca poder, busca unção, Deus dá, tem dom de profecia, dom de cura, milagre, revelação, visão, tá? Mas se não tem raiz, o vento vem, a tempestade chega. E aí? Não aguenta? Crente pede tomate, por que eu falo? Porque tem crente que não, você tem que ficar pendurado em alguém.
Tem que amarrar ele em alguém para poder não cair. E não aguenta nem com o peso dele, nem com o fruto. Quando dá fruto, aí que cai mesmo, né? Então você tem que amarrar ele na madeira, num step, para poder dar fruto. Já o crente que tem muito conhecimento e não tem a emoção, a graça, ele é bonsai. Ele é pequenininho, só serve para enfeite. Forte, né? Porque a raiz é grossa, tem uma raiz forte, mas só serve para enfeite. Então vamos ser carvalhos de justiça. Vamos fazer a obra de Deus completa, né? Deixar crescer na graça e também no conhecimento. O resultado desse desequilíbrio, né, que é esse esquecer de uma parte, deixar a outra, é sempre triste. É semelhante do cristão como indivíduo que deve manter equilibrada a cabeça, mãos e coração. A igreja deve equilibrar os seus aspectos invisíveis, que são os espirituais, e os visíveis, que são organizacional, né? Tal equilíbrio estava sendo estabelecido na igreja primitiva. Os apóstolos começaram no espiritual, mas depois eles perceberam que tinha que se organizar. Não é verdade? Pode ver. Os discípulos tiveram dificuldades porque começou a ter reclamação na igreja. Era muita gente e eles não davam conta. Aí eles tiveram que começar a fazer os diáconos, não é verdade? Em Atos do 3 ao 6, você vê ali o desenvolvimento da igreja, o crescimento dela, as pessoas chegando, e cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de salvar, mas e aí faltou organização. Aí as viúvas gregas e judias reclamavam uma da outra, que uma dava mais assistência para ela, mas não ligava para aquelas. Aí foi que eles se reuniram e disseram assim, não convém a gente cuidar da palavra e servir as mesas. Então, falou para a igreja, vamos escolher entre vós 7 homens, cheios do Espírito Santo. Irmão, nós que somos da Assembleia de Deus, né? Nascemos nela e temos muito tempo, sabe que lá na nossa igreja, na igreja da Assembleia de Deus, o diácono é sempre carnal, né? Pode acreditar que você é para diácono, é carnal. Não, senhor. O diácono tem que ser cheio do Espírito Santo, não pode ser carnal, não. Porque normalmente é aqueles, né? E a gente já dá denomina, né? Que o diácono é carnal. Não, nós vamos aqui, que diáconos aqui que se integraram, né? Pode ver, ó, Filipe mesmo foi evangelista, porque a função evangelista, amados, é para todo crente. A nossa igreja pegou esse evangelista para ser um passo antes de ser pastor. E acabou mudando a ordem das coisas. Porque a Bíblia, o presbítero já é pastor. Biblicamente já é um pastor, ele é aquele pessoa que é apta para ensinar, que governa bem a igreja, que tem sabedoria, tem experiência, maturidade. Então, fala até de velhice, né, de maturidade. Agora, nós invertemos para fazer um arranjo na igreja, mas que serve. Por exemplo, eu, na igreja que eu era antes, eu era presbítero. Aí, né, eu era evangelista, né? Aí, quando eu cheguei na Assembleia, desculpa, eu era presbítero na igreja, uma evangelista na igreja que é antiga. Aí, quando eu vim para a Assembleia, eu passei a presbítero. Então, o presbítero não é ainda uma autoridade eclesiástica que vai para a convenção, só é a partir do evangelista. Mas, de qualquer forma, Márcio, nenhum de nós pode achar que vai ser a partir do momento que for registrado. Porque dom, vocação, não o homem que faz, é Deus. Então não importa quem seja. Jesus criou uma evangelista em muito pouco tempo no poço de Jacó. E era uma mulher. E ela evangelizou uma cidade inteira e trouxe a cidade para ver Jesus. E Jesus falou com eles e eles levaram Jesus para dentro da cidade por 2 dias. E a vila toda aceitou Jesus. Creu em Jesus. Porque uma mulher que nós não faríamos isso, né? Na nossa organização, né? Não.
Deus faz. Deus é Deus, né? Ele conhece o coração, a gente só vê. Nós somos limitados a ver a aparência, ver, tem que ficar junto com a gente para a gente ver o comportamento. Mas Deus não. Os apóstolos, eles continuaram praticando os milagres, né? Eles iam, se juntavam regularmente, dividiam tudo que tinham, né? O começo da igreja, amados, foi uma coisa assim de diferente, porque era tudo novo, e eles estavam tão felizes de ter entrado para o reino e batizado no Espírito Santo, que eles viam que tinha os pobres, os necessitados, eles falavam, não, vamos vender, eu vou vender a minha casa, vou vender meu terreno, vou vender, e vamos dividir, vamos viver junto aqui, e depositavam os pés dos apóstolos. Então, agora, a obra da igreja foi combatida também por forças externas. Pedro e João foram encarcerados, surrados pelas autoridades. Apesar disso, porém, como nos indica Atos 4,31, a dependência do Espírito Santo, ele capacitava eles com poder, orientava, impulsionava, e a igreja primitiva a começar a cumprir a sua missão de fazer o quê? Levar o testemunho cristão até os confins da terra. Então, além da oposição externa, a jovem igreja apostólica começou a enfrentar problemas internos. Novos convertidos foram movidos pelo Espírito Santo a compartilhar seus bens. Com o aumento do número de membros, porém, tornou-se cada vez mais difícil distribuir os bens a todos necessitados. Algumas pessoas se queixavam de que estavam sendo esquecidas, e os apóstolos perceberam que eles mesmos não tinham mais como supervisionar isso, e era uma tarefa importante de distribuição de bens, sem negligenciar o dever da pregação. Por isso, eles criaram esse cargo que era, nós falamos do diácono. Em Atos capítulo 6, nós vemos a criação da função do diaconato na igreja. Mais tarde, o apóstolo Paulo enumerou as qualificações dos diáconos e algumas das suas cartas, lá em 1 Timóteo 3, 8, que sempre é limpo na separação dos diáconos, né? E por meio das cartas pastorais também, lá em 1 e 2 Timóteo e Tito. Ele deu instruções para se efetuar a organização geral da igreja e quanto a qualificações para candidatos e cargos eclesiásticos. Salientou a necessidade de boa ordem nos cultos, mesmo quando estiverem em operação dos dons do Espírito Santo. Quando ele fala em 1 Coríntios 14, amados, é uma ordem no culto pentecostal, que muitas vezes a gente não vê. Muita gente acha que o culto pentecostal tem que ter todo mundo falando em língua, todo mundo profetizando, todo mundo... Se você ler o capítulo 14, Paulo diz, vocês estão fazendo confusão, ninguém entende nada. Quando um está profetizando, o outro cala. Quando aquele parar, o outro pode profetizar, e assim por diante. E ele disse que falar língua estranha na igreja também não é muito bom. Ele falou, fale consigo mesmo com Deus. Não proibiu falar. Mas falou assim, se o indulto estiver do teu lado ali, uma pessoa que ainda não é convertida, e ela está ouvindo a mensagem e você falando em língua do lado dela, o que vai acontecer? Mas hoje em dia, se você falar isso nas igrejas, assim, pastor não dá liberdade para o Espírito. Eu ouvi muito isso. Pastor não dá liberdade para o Espírito. Tem que deixar. Mas, irmão, tem que deixar conforme a Bíblia. É a Bíblia que manda, não é nós, não é a denominação, não é a Assembleia de Deus, não é. É a Bíblia que manda. Então, se está escrito que isso atrapalha uma pessoa que está ouvindo a palavra, eu continuo falando, eu falo língua aqui o tempo todo, muitas vezes, e ninguém ouve. Por quê? Eu estou falando com Deus. Porque a língua estranha edifica a pessoa. A profecia edifica a igreja. Entendeu? Então, essa é a diferença. Mas, se você um dia quiser falar em língua, rebenta mesmo a corda vocal. Mas fala, mas depois para. Né? Depois vai. Porque se a gente for segurar muitas vezes o sentimento, a gente fica como que prendendo aquela vontade de dar um glória, um aleluia, né? Isso não é proibido, não.
mas existe a ordem. Né? Então, vamos lá. E mais tarde, quando o apóstolo Paulo moderou, aí ele começou também a separar os presbíteros que eram mais antigos, ele passou para bispo. O bispo era como um supervisor dos presbíteros, que era o pastor. Pedro mesmo disse, e eu presbítero com eles. Né? Ele era o apóstolo, mas também se chamava de presbítero. Okay? O segundo cargo na igreja, então, era esse, presbítero, né? Episcópos. E essa função é mencionada muitas vezes no Novo Testamento. Tá? Agora, ele fez questão de frisar aqui que na história da igreja ela desenvolvesse uma hierarquia bastante complexa da estrutura do clero. Mas, finalmente, também vale salientar, né, que as mulheres desempenharam um papel muito importante na igreja primitiva. Muitas delas abrigavam a igreja na sua casa. Em resumo, a igreja primitiva experimentou simultaneamente milagres e também perseguição. Os crentes foram cheios do Espírito Santo, por toda a parte eles falavam daquilo que Jesus tinha feito. O fogo do novo caminho se espalhou rapidamente, porque não eram chamados de cristãos ainda. Era, você é do caminho, você é do caminho. Né? É o novo caminho. Né? E o fogo do novo caminho se espalhou rapidamente e com a sua expansão, a jovem igreja se organizava para suprir as suas próprias necessidades. O texto 2 fala da plenitude dos tempos. Paulo escreveu à igreja na Galácia, mas vindo a plenitude dos tempos que Deus fez, muitos historiadores da igreja veem uma plenitude dos tempos no mundo quando do nascimento de Cristo. Então eles acham que o mundo estava preparado para esse grande evento. Sem dúvida, muitos fatores naquele momento da história contribuíram para a rápida expansão da igreja. Em primeiro lugar, toda a região mediterrânea, inclusive partes da África e Ásia e da Europa, ligadas pela Palestina, formavam parte do Império Romano e, com a unificação governamental, criou-se uma consciência de unidade da humanidade, antes desconhecida. Havia paz. Os romanos davam a cidadania romana aos não romanos. Constituíram excelentes estradas ligando todas as cidades estratégicas do Império. Essas rotas marítimas também se achavam livres de piratas, porque no Império Romano os piratas que eram pegos no mar eram mortos ali mesmo, lançados no mar. Então não havia piratas. E por que estou falando isso, amados? Porque as viagens podiam ser feitas com segurança e rapidez. Diferentemente dos dias de hoje, né? Que não era preciso apresentar passaporte ou visto de permanência. Os cristãos primitivos, eles aproveitavam plenamente essas ótimas condições para viajar por toda a parte, fazendo o quê? Anunciando as boas novas de Cristo ressuscitado. Em segundo lugar, toda a região mediterrânea evidenciava o impacto da civilização grega que se espalhara de Atenas. O grego era o segundo idioma de população de todo o Império Romano. Foi a língua internacional do comércio e do ensino. Esse idioma também comum permitia que Paulo pregasse numa só língua por toda a Ásia. Ásia Menor, né? E algumas partes da Europa. Agora, ele escreveu em grego,
as suas cartas às igrejas da região, inclusive a Igreja de Roma, onde o latim era a primeira língua da maioria das pessoas em Roma, ele escreveu em grego. De fato, quase todos os livros do Novo Testamento foram primeiramente escritos em grego. O estabelecimento de judeus na Alexandria, que era no Egito, tornou o Antigo Testamento disponível a todos mediante a sua tradução para o grego. No Antigo Testamento, já estava tudo em hebraico, então, conforme eles foram pegar o Velho Testamento e transferiram para o grego, então todo mundo tinha acesso. O intelectualismo dos gregos tinha criado o quê? Um interesse bem amplo na filosofia, na busca de sabedoria. A humanidade tem sempre procurado respostas para as perguntas básicas da vida, né? Quem sou eu? Que existo? Existe vida além do túmulo? O intelectualismo grego tinha destruído muito dos antigos sistemas religiosos politeístas e, mesmo assim, a razão humana por si só não podia satisfazer o desejo de espiritualidade. As pessoas estavam prontas para descobrir o Deus verdadeiro e ter um relacionamento pessoal com Ele. O povo estava, em geral, decepcionado com a filosofia e sedento por receber a palavra de Deus. Quer dizer, foi uma época, o Império Grego, ele acabou perdendo a sua posição para o Império Romano, e o Império Romano continuou deixando aquelas escolas filosóficas dos epicureus e estoicos, que é relatado lá quando Paulo chegou em Atenas, e esses filósofos, em vez de saber qual que era o certo e o errado, eles procuravam sempre uma verdade. E foi aí que Paulo acabou que aproveitou essa situação deles. Adoravam muitos deuses, mas tinha até um altar ao Deus desconhecido que eles não queriam que os deuses ficassem bravos porque eles não estavam adorando aquele Deus. Então, o Deus desconhecido. Aí Paulo aproveitou e disse: esse Deus que vocês não conhecem, foi o que criou os céus e a terra e começou a pregação. Terceiro, o mais importante é o fato de que o judaísmo ele preparou o caminho para a vinda de Cristo. O Antigo Testamento já vaticinaram o advento do Messias, o ungido de Deus. A religião judaica tinha estabelecido um forte fundamento monoteísta. Era caracterizada por um alto padrão de conduta moral, por uma ética que causaria simpatia mais tarde a um império caracterizado por sua exagerada imoralidade. Mas o rigor da lei mosaica não satisfizera as necessidades espirituais do povo. E muitas pessoas, como Zacarias, Isabel, Simeão e Ana, desejavam ardentemente a vinda do Redentor. Então, a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, eles cumpriam detalhadamente essas profecias do Velho Testamento. E, finalmente, os judeus estavam espalhados por todo o Império. As grandes colônias em cidades estratégicas como Alexandria, Antioquia, Tarso, Éfeso, Roma, por onde quer que fossem eles, construíram suas sinagogas para adoração e ensino. As sinagogas, amados, eram também escolas para que os filhos deles estudassem como escola secular, mas ensinavam também o Torá, né, a Bíblia. Converteram pessoas não judaicas chamadas prosélitos, que passavam a ser chamadas de tementes a Deus. E essas sinagogas, os judeus e os prosélitos constituíam os alvos iniciais para a expansão do evangelho por todo o império. Agora, os seguidores de Jesus foram naturalmente às sinagogas para anunciar o que acontecera. Eles explicavam que a expectativa da vinda do Messias que os judeus tinham foi satisfeita no advento de Cristo. E como veremos, enquanto alguns dos judeus aceitaram essa mensagem, muitos a recusaram
E, ao mesmo tempo, muitos gentios também acabaram aceitando as boas novas e tornou-se assim universal a relação de Deus com os seres humanos numa base individual. Aí no texto 3 vem o crescimento da igreja. Esse crescimento da igreja é muito importante para a gente ver que Deus quer que a igreja cresça, né? Sempre. A igreja neotestamentária, né, a igreja do Novo Testamento, estava ligada ao templo judaico. Diariamente novos crentes aderiam à igreja. E essas pessoas eram não somente judeus que falavam a língua hebraica, como também judeus que falavam grego. Dentre os helenistas, né, foram designados 7 homens para servir como diáconos, ministrando as necessidades cotidianas dos crentes. E um desses 7 foi quem? Estevão. Hoje, os lembramos dele por causa de quê? Da sua eloquente defesa da verdadeira fé. Se você quiser saber a história de Israel relatada num capítulo da Bíblia, leia capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Ali ele relata toda a história. Quando estava para ser apedrejado, ele falou sobre a culpa deles por ter matado Jesus, aí relatou toda a história. Decidido a não confundir o seu cristianismo com o judaísmo, Estevão proclamou que o cristianismo era universal. O cristianismo precisava romper com a ordem do templo judaico, que privilegiava uma nação sobre as outras. A perseguição e a morte de Estevão resultaram em que? Na dispersão dos cristãos helenistas da igreja em Jerusalém. Ao fugirem da cidade, eles levaram consigo por toda a Judéia e Samaria a mensagem do Evangelho. E foi esse o fator-chave do cumprimento da profecia de Atos. Os apóstolos permaneceram zelando pela igreja de Jesus em Jerusalém, né, que continuou sendo essencialmente hebraica durante toda a idade apostólica. Então, Filipe, que é outro desses diáconos dos 7, tornou-se o primeiro evangelista da igreja, lá em Atos 8. Ele pregou em Samaria, onde os habitantes não eram de puro sangue judaico, mas muitos aceitaram a Cristo. E quando os apóstolos em Jerusalém ouviram isto, mandaram a Pedro e João visitar a igreja de Samaria, samaritana. Lembra que Jesus já tinha passado por lá? Que a mulher samaritana já tinha crido em Jesus? Então a cidade já estava preparada para receber o Evangelho, né? Eles oraram com os novos crentes para que fossem batizados com o Espírito Santo e assim aconteceu. E mais tarde, o Espírito Santo conduziu Filipe a ministrar a um etíope que viajava de Jerusalém de volta a Gaza. E aqui vemos um gentio recebendo a Cristo. O etíope, com certeza, deve ter levado o Evangelho à sua pátria. Entretanto, Filipe continuou pregando nas cidades litorâneas desde Azoto até Cesareia. E Pedro começou a viajar por toda a Palestina, visitando as novas igrejas. Muitas delas foram fundadas pelos cristãos helenistas dispersos. Enquanto visitava Jope, ele teve uma visão que preparou para ministrar o evangelho a um oficial militar romano chamado Cornélio. Ele foi guiado pelo Espírito Santo a comunicar o evangelho a um gentio e toda a sua família. Foi muito criticado por isso na época. Os outros judeus e até alguns dos apóstolos falaram que ele se tornara imundo porque comeu na casa de um gentio. Mas ele estava cumprindo uma palavra de Jesus, que disse que daria as chaves do reino para ele. Então veja, Pedro abriu as chaves do reino para os judeus e em seguida, agora na casa de Cornélio, ele abre a chave do evangelho para os gentios. Só que ele continuou com os judeus e Paulo então foi levantado por Jesus para ser apóstolo aos gentios. Em Atos 11, 19 a 21, vemos que os cristãos dispersos compartilharam o evangelho primeiramente aos judeus da Fenícia, em Chipre e em Antioquia da Síria. Depois, evangelizaram os gregos também. Então, a igreja em Jerusalém, agindo no seu papel de supervisora da cristandade,
enviou Barnabé a Antioquia para avaliar a situação, e Barnabé resolveu pedir a ajuda de Paulo na edificação da igreja de lá. Enquanto isso, Tiago foi morto por Herodes em 44 depois de Cristo. E foi preso, mas escapou. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Pedro foi preso, Tiago acabou morrendo. Né? Então, Pedro foi preso, mas escapou. Você lê lá em Atos a forma como Deus libertou Pedro, é uma coisa maravilhosa. Né? Então, o efeito positivo decorrente desse estudo, como foi que Paulo levou o Evangelho por todo o Império Romano, cumprindo mais completamente a profecia de Atos 1:8, a essa altura, então, o Evangelho se divulgava também em outras regiões do mundo, embora não saibamos todos os detalhes dessa expansão. Segundo a tradição, a maioria dos apóstolos foi martirizada por amor do Evangelho, ao pregar em diversos lugares do mundo. E a igreja Mar Thomas, no sul da Índia, disse fundada pelo apóstolo Tomé no primeiro século da era cristã. Os crentes daquela igreja têm mantido seu testemunho cristão através dos séculos. Veja, Tomé, que é aquele que a gente vai duvidava, né, que disse que não cria que Jesus tinha ressuscitado, a não ser que ele tocasse em Jesus. E ele é conhecido por isso, né? E muita gente não sabe, mas a história conta que ele foi inclusive martirizado ao pregar o Evangelho, mas ele deixou a igreja fundada ali. E a igreja copta do Egito e Etiópia é também de origem remota, fundada talvez bem no início da época apostólica. Parece que os apóstolos Mateus e Matias trabalharam na Etiópia. Alguns disseram que João Marcos fundou a igreja na cidade de Alexandria, Egito, e as igrejas daquela região eram bem fortes. Uma grande parte da liderança da igreja primitiva era africana, e posteriormente conheceremos alguns desses líderes. Agora, o ministério do apóstolo Paulo, né? Vocês estudaram isso, lembra? Ele era um devoto judeu. Ele mesmo falou: eu sou fariseu dos fariseus, né? Ele era um judeu conhecedor da lei. Ele disse que ele mesmo disse, irrepreensível quanto à lei, quer dizer, ele conhecia profundamente toda a lei. Ironicamente, se tornou um dos primeiros missionários da igreja e um dos maiores teólogos. E o Atos 9 fala da conversão dele. E depois mostra que Paulo é a figura principal, lá em Atos 12:28, e é incalculável a sua influência na igreja. Ele pregou para os gentios, pregou para os judeus, pregou para príncipes, para prisioneiros, por toda a Ásia. Ele está esquecendo os soldados romanos, né? Ele pregou para os soldados romanos, toda a guarda pretoriana. E muitos aceitaram Jesus. Agora, Paulo foi o primeiro cristão puro, o primeiro a compreender plenamente o sistema teológico de Cristo e a aprender a magnitude da mudança contida nele e a integralidade do rompimento com a lei judaica. Johnson diz. Após ter pregado por algum tempo em Damasco, ele foi primeiro a Jerusalém. Dali foi para Tarso, onde ficou durante alguns anos, até mais ou menos 45 depois de Cristo. E depois disso, ele e Barnabé ministraram juntos em Antioquia durante um ano. Foi ali que a igreja, como um corpo, tornou-se pela primeira vez conhecida como cristã. Entendeu? Era um caminho. Está no caminho, esse é do caminho, esse aí é do caminho. Agora, depois que ela foi chamada cristã, porque é um discípulo de Cristo. Em Atos 13, começa a consagração missionária de Paulo e Barnabé pela igreja de Antioquia e, em obediência à orientação do Espírito Santo, eles fizeram a sua primeira viagem missionária e foram à grande cidade de onde? Salamina e Pafos, na ilha de Chipre, Antioquia na Psídia
Icônio, Listra e Derbe na Lacônia, e Perge e Atália na Panfilha, por ocasião da sua volta a Antioquia, na Síria. Sempre que possível, eles pregavam na sinagoga. Era o lugar ideal para encontrar pessoas interessadas em saber mais sobre Deus. E os judeus entendiam o Antigo Testamento, muitos gentios ou tementes a Deus estavam ali atraídos pela moralidade da religião judaica. E além disso, Paulo se guiava sempre pela convicção de que o Evangelho deveria ser pregado primeiro aos judeus e depois aos gentios. Então ele apresentava sempre o querigma, que é uma proclamação apostólica da salvação mediante Jesus Cristo. Incluía o ministério de João Batista e a morte do Messias, a sua ressurreição, as boas novas de ser ele, o Messias ungido de Deus, é uma chamada para o arrependimento. Então o Evangelho sempre mostra Jesus e convida ao arrependimento. Após anunciar o Evangelho numa área nova, os missionários se deslocavam para outro lugar e muitas vezes eram obrigados a se deixar por causa da perseguição. Mas eles voltavam depois para visitar as mesmas áreas para confirmar a fé dos crentes e organizá-los numa congregação local. Não tardou para que surgissem problemas aí, irmãos, problemas para a igreja recém-nascida. Alguns cristãos de tradição judaica insistiam que todos os cristãos obedecessem à lei judaica. Os cristãos gentios deveriam ser todos circuncidados. A igreja, orientadas por Paulo e Barnabé, porém, ensinavam que o caminho da salvação era um só para todos os homens. E eles salientavam que a fé em Cristo e não a lei judaica era o caminho para a vida eterna. Como consequência disso, houve o quê? Dissensão. Houve muita disputa. Convocou-se então uma reunião em Jerusalém nos anos 49 depois de Cristo para resolver o problema. Esse concílio de Jerusalém foi um dos principais eventos da igreja, história da igreja primitiva. Quem estava lá? Apóstolos, presbíteros, inclusive Paulo e Barnabé de Antioquia, bem como representantes de toda a igreja. Tomou-se a decisão de não exigir a circuncisão dos gentios e uma carta foi enviada então a Antioquia por intermédio de Judas e Silas. Paulo levou Silas consigo na sua segunda viagem missionária, que durou 3 anos. Eles visitaram as igrejas de Derbe e Listra, onde o jovem Timóteo passou a acompanhá-los, Icônio e Antioquia da Psídia, todas elas na Galácia. Pregaram em Filipos, onde converteu a primeira europeia Lídia. Pregaram também em Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Então voltaram a Cesareia e a Antioquia da Síria. A terceira viagem se iniciou com novas visitas às igrejas da Galácia e da Frígia. Paulo voltou a Éfeso por 2 anos e formou lá uma igreja bem forte, que se tornou a segunda em termos de importância, logo após a igreja de Antioquia da Síria, pois foi um centro de atividade apostólica e missionária. E foram evangelizadas nessa altura cidades vizinhas, como Colossos, e Paulo então visitou novamente as igrejas da Macedônia, passou 3 meses em Corinto, Grécia, escreveu uma longa carta à igreja de Roma, anunciando seu plano de visitar aquela cidade durante a sua viagem à Espanha. Mas em vez disso, ele regressou para Troade. E de lá, de Troade, foi para o mar até Jerusalém para entregar uma oferta das igrejas dos gentios para a igreja de Jerusalém. E por ocasião das festas do Pentecostes, Paulo sabia que seria esta a sua última viagem ao litoral do mar Egeu. A 4ª viagem de Paulo o levou a Roma como prisioneiro. Ele já havia passado 2 anos preso em Jerusalém e em Cesareia, esperando julgamento perante César em Roma. E durante essa viagem, Paulo encorajou a igreja de Sidom e após o naufrágio,
Ele ministrou durante 3 meses na ilha de Malta e durante 2 anos de sua prisão domiciliar em Roma, finalmente conseguiu pregar o evangelho naquela cidade. Provavelmente foi solto e pôde continuar a sua obra missionária até fazer a segunda viagem a Roma, idade apostólica findou com o martírio de Paulo e Pedro em Roma por volta do ano 64 depois de Cristo, durante perseguição lançada pelo imperador Nero contra os cristãos. E um pequeno grupo de judeus cristãos em Jerusalém se expandiu para uma igreja multirracial, multicultural. Desde o início, a igreja passou por confusões, controvérsias e até divisões, embora esses mesmos problemas continuem caracterizando a igreja através da sua história. O Espírito Santo nunca deixou de realizar a sua obra sagrada nela. Amém, amados? Então nós temos essa convicção. Problemas nas igrejas existem, mas a igreja do Senhor Jesus permanece, pois ela é indestrutível, né? Porque só Jesus pode fazer o que ele falou que não ia fazer. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. Ah, mas essas igrejas estão sendo queimadas, esses que estão sendo mortos. A igreja de Jesus é universal. Eles estão pegando parte da igreja, mas são mártires que estão na glória. Amém? Amém. Então terminou essa aula. Na próxima nós vamos já ver a perseguição pelos muçulmanos, né? Questões religiosas, questões políticas, sociais, né? Querido Deus, eterno Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Hoje nós aprendemos o início da tua igreja, Senhor Jesus. Depois nós vimos as viagens missionárias, como a tua igreja cresceu, Senhor, a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A tua palavra é fiel e verdadeira. Estamos vivendo, Pai, talvez os últimos dias da igreja na terra. Brevemente, nós sabemos que nós iremos nos encontrar com todos esses irmãos que já partiram antes de nós. E estaremos juntos para sempre, glorificando e exaltando o teu nome. Mas enquanto isso não acontece, nos ajuda a permanecer fiel, Senhor. Nos ajuda a manter a nossa fé, independente das circunstâncias. E teu nome seja glorificado através da nossa vida. No nome de Jesus nós oramos, Pai, e agradecemos por cada aluno que está aqui hoje, por cada vida, Senhor, por cada lar que está se dispondo a vir aqui, ouvir esta palavra, que o Senhor possa retribuir com as tuas bênçãos e com segurança da salvação e alegria de pertencer ao povo de Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos e abençoa teus servos agora que vamos esse teste. Amém.